Meus amigos, muito boa tarde. Eu fui convidado por alguns seguidores a me manifestar sobre a acusação séria que pesa sobre Jair Bolsonaro e alguns membros do Exército sobre a tentativa de morte do presidente da República Lula, vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Eu digo que seria uma tentativa tabajara porque eu nunca vi uma coisa tão amadorística, de você criar num Word para você tratar do assunto e que não foi consumado. Não se despreza, tem que ser avaliado, tem que ser analisado, tem que verificar se realmente isso é verdadeiro, se procede ou não. Se procede, todos deverão responder de uma forma muito rigorosa, que são pessoas importantes, certo? E que o Brasil confiou a eles de alguma maneira cargos importantes e assim devem responder pelos seus crimes. Embora acho muito difícil que alguém possa ter uma condição de uma análise tão rasa, tão baixa nesse sentido, sendo que este mesmo grupo tem hoje nas mãos, e eu estou muito confortável de dizer isso para vocês, o seguinte: Lula tem inúmeras acusações contra ele, tem denúncias feitas que não foram julgadas, tem crimes continuados que estão sendo feitos nesse próprio governo. Ele tem um descondenamento por mudança no cumprimento de sentença em segunda instância, em que a Constituição não mudou por uma questão de CEP e que já tinha sido questionado no Supremo anteriormente. Você quer argumentação melhor? Porque os votos foram auditados, por que não se questiona isso? E os votos não serão auditados em 2026? E às 18h45 de 2026, provavelmente haja uma inversão de condução de votos. Meus amigos, eu tenho o direito de questionar aquilo que eu acho que seja melhor para o nosso país. Nós não vamos pacificar o país enquanto nós não acertarmos esta maldita urna eletrônica. Não vamos. Enquanto nós não cobrarmos um posicionamento do Supremo, o ativismo judicial hoje, o perdeu Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, nós vamos deixar de cobrar da JBS um crime confessado, 10 bilhões de um acordo de leniência. O seu Gilmar Mendes dando entrevista sobre decisões que ele vai ter do futuro. A reunião do senhor Alexandre de Moraes no TSE para instruir o pessoal para buscar informações e denúncias contra Jair Messias Bolsonaro. Que país é esse, meus amigos? Lira conspirando, Pacheco conspirando, não deixando o Senado fazer entrevista dessas pessoas. O Senado, gente, o Senado constitucionalmente é o órgão responsável por fiscalizar as autoridades constituídas no país. Como eles não cometem crime de responsabilidade porque não está lá capitulado na Constituição, então eles não convocam por medo, por omissão ou por interesse. Escolha um dos três que os senhores tenham. São 2 ou 3 senadores que têm interesse em fazer isso. Os outros têm todo o rabo preso. Por que não convoca o senhor Flávio Dino para explicar o sumiço das imagens do dia 8 de janeiro? O que ele foi fazer no Complexo da Maré? Os senhores querem mais informação que isso? Perguntar por que o senhor Lira, que teve uma acusação séria lá em Alagoas sobre compra de material escolar e que simplesmente o assunto foi rasgado e foi jogado para debaixo do tapete? Os senhores querem mais o quê? Agora, a outra perguntinha: quem é que vai julgá-los? Este Supremo? O STJ? Aquele do tapinha do rosto? Não! Nós temos que criar um modelo de julgamento à sociedade civil, à ordem dos advogados, desembargadores que sejam de reconhecimento, um reconhecimento jurídico, certo? Que seja eleito pela classe para fazer este julgamento. Eu chamo de um tribunal de exceção, para julgar todos esses crimes, inclusive de ministros que se omitiram. Eu não estou falando só de Toffoli, de Gilmar Mendes, eu não estou falando de Barroso, não.
Eu estou falando também de Nunes Marques, que se omite e se cala perante o que está acontecendo com o nosso país. O país está derretendo. O país está com uma bolsa derretendo. 126 mil pontos, chegou a 136, era para estar com 150 mil pontos. Ele está jogando por debaixo do tapete. É a maior arrecadação que nós já fizemos em todo o planeta, desde 1990, 250 bilhões de arrecadação, e o país com rombo. Nós vamos criar um país sem futuro para atender os interesses de poderosos, e nós estamos calados. A população está calada, a imprensa está cooptada. Saiu uma lista agora de empresas que foram beneficiadas aí pelo governo. A Rede Globo Televisão é a maior interessada no processo. Influenciadores que são amigos do rei, e nós estamos calados. Nós estamos recebendo um monte de informação sobre tentativa de morte de A, B ou C ou coisa parecida. Que se investigue, mas se investigue tudo, para que chegue à conclusão rapidamente, em 6 meses, que nós passemos o Brasil a limpo, agora nas mãos de pessoas que julguem, pessoas honestas, juízes que não têm um comprometimento com ideologia, que não têm um comprometimento com dinheiro, mas têm um comprometimento com o seu país, que sejam nomeados pelos seus pares para nos representar e para julgar este bando que hoje está administrando o nosso país. O nosso país tem tudo para ser um grande país. Do jeito que nós estamos indo, nós estamos caminhando para o abismo, certo? Cada dia uma denúncia grave que é jogada pelo debaixo do tapete, e simplesmente o judiciário mandando no nosso país da forma que está mandando, por simplesmente pessoas que se julgam onipotentes, onipresentes, e que mandam no país de uma maneira desavergonhada, que não está contido em nenhuma constituição do nosso país. Abra um olho, meus amigos.